Olá, querido, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Olha, eu estou aqui nesse ano novo propositalmente fazendo uma live todo dia fazendo uma mensagem nova, trazendo uma mensagem nova. Eu queria pedir a sua sugestão e pedir a sua ajuda, que você nos sugerisse aqui nos comentários o que você gostaria, qual o assunto que você gostaria que fosse aventado aqui, que fosse falado aqui, porque eu preciso da sua participação também. Então, se você puder mandar, coloca aí no rodapé aqui do YouTube, viu? No rodapé do YouTube, coloca aqui, escreve aí. Olha, eu queria ouvir um assunto assim, assim, eu queria falar sobre isso, isso. Eu queria participar um dia dessa transmissão. Aí a gente marca um dia aqui, nós vamos marcar um dia aqui, vamos conversar todo mundo junto, porque isso é necessário. Salmista no Salmo 90, versículo 12, disse assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. A experiência do salmista era muito grande com o Senhor. Ele estava sempre trabalhando e nesse trabalhar ele se envolvia diretamente com o Senhor. Ele trabalhava com o Senhor, ele se envolvia com o Senhor, ele estava ali cuidando do seu rebanho, e a maioria dos salmos aqui foi escrito por Davi, grande parte desses salmos. Os filhos de Asaf também escreveram, os filhos de Salomão também tem um pequeno número aqui, os cantores do templo, e temos alguns outros escritores aqui que os salmos são inspirações que a vida proporcionou. E o Davi foi esse homem muito aberto. Uma hora ele descrevia o Senhor como seu pastor, ele chama o Senhor de seu pastor porque ele sabia a importância de um pastor na vida de uma ovelha. A ovelha pode ser rebelde, pode ser o que for, mas se o pastor estiver ali dando os cuidados que aquela ovelha precisa, certamente aquela ovelha vai ser beneficiada com aquela proteção, com o livramento, com o sustento, com a providência do pastor. O pastor é esse homem providente, previdente também, é esse homem que faz essa diferença na vida da ovelha. Então, o salmista descrevia tudo isso. Teve um salmo que ele disse assim: como cresceram os meus inimigos? Eles se tornaram uma multidão inumerável. Tem hora que ele olhava para todos os lados e só via inimigos, pessoas caçando a sua alma, buscando a sua alma, buscando um motivo para tragar a sua alma. Então ele falou assim: olha, como os touros de Bazã, como os touros de Bazã, eu estou cercado aqui por fortes touros, os touros de Bazã. Eram os melhores que existiam na época, eram aqueles touros com um volume muscular muito forte, muito grande, eram fortes mesmo por natureza. Então ele descreve a natureza dos inimigos como aqueles touros de Bazã. Ele estava cercado por gente dessa maneira, desse calibre, desse quilate aí. Então o salmista descreve tudo isso e ele mostra aqui no Salmo 90 a durabilidade da vida. Alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, 90. Nunca tivemos tantos centenários como nós temos nos nossos dias. As pessoas estão se cuidando bem e isso precisa ser feito. Ter uma boa alimentação, praticar exercícios, manter uma vida ativa. Sempre é muito bom isso e necessário. Todavia, o salmista sabia que o que passar dos 80, 90 já é enfado e canseira. Na verdade, a pessoa vai atravessando e ela vai vivendo um pouco mais. Às vezes tem um bom coração, tem um coração bondoso, tem um coração forte, então ela consegue atravessar todas essas dificuldades. Mas o Salmo 90, ele então roga ao Senhor: Senhor, me faça contar os meus dias, me faça entender os meus dias, porque eu não estou entendendo os meus dias. Eu não sei contar os meus dias, Senhor. Me dê, assim, condições e me ensine a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio.
Qual era a finalidade daqueles contar dos dias? Era para caminhar rumo à sabedoria, em direção à sabedoria. Então, o envelhecer não é um caducar, não é ficar uma pessoa aí nojenta, uma pessoa chata, uma pessoa aí que fica enroscando com tudo e com todos. Não. O objetivo é ir passando os dias e cada dia mais a pessoa ir alcançando um padrão de excelência, um padrão muito acima da média, de tal maneira que o coração sábio dessa pessoa vai sendo demonstrado nas suas ações. Eu quero orar com você nesse momento e não se esqueça, hein? Comente aí, coloque embaixo aí o seu pedido para a gente depois vir aqui e traçar os temas aqui junto com você e com todos os que têm assistido às nossas transmissões a cada dia. Pai, eu te louvo por isso que o Senhor tem feito. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor toque de uma maneira toda especial, arrancando a enfermidade, arrancando o problema, arrancando o desânimo, arrancando a tristeza, arrancando tudo isso, Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor, e ajude-nos a não voltarmos para aquele estado anterior, para aquela situação anterior. Pelo contrário, Pai, nós queremos ir para frente, ir marchando, ir sendo vitoriosos com a bênção e a presença do Senhor. É o que eu te peço para todos os meus irmãos, em nome de Jesus.